Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Márcio Roberto, eu estou aqui para dar o primeiro módulo do curso de formação de mobilizadores comunitários para a promoção dos direitos humanos e da democracia. Esse projeto ele é contemplado pelo edital de mobilização e defesa dos espaços cívicos e da democracia. A gente vai estar iniciando esse projeto com esse módulo que é sobre a história dos direitos humanos no Brasil e no mundo, né? Que é para dar início a esse projeto que é uma parceria entre o Fundo Brasil e a Rede Mobilize. Então a gente vai começar falando um pouco sobre direitos humanos, certo? E aí a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é direitos humanos. Quando a gente fala, e aí no senso comum, no nosso dia a dia, a gente escuta direitos humanos muitas vezes quando existe alguém que está num processo de uma delegacia ou em defesa, né, de alguma minoria, e tudo isso a gente vai debater hoje aqui para entender exatamente como é e o que funciona, como funciona. Primeira coisa, de onde vem, qual é a terminologia, o que é direitos humanos no seu termo, na sua palavra, né? Direitos humanos, ele pode ser chamado também de outras coisas. Às vezes as pessoas chamam de direitos da pessoa humana, ou direitos igualitários, né? Direitos pessoais mesmo, né? E assim, então existem vários termos que as pessoas usam para determinar o que a mesma coisa é de direitos humanos. E aí existem algumas questões que dão eixos a essa questão dos direitos humanos, né? Assim, a espinha central do que a gente fala em direitos humanos é a dignidade. E o que é que a gente vai entender como dignidade humana, né? Aí, dignidade vai ser então os direitos igualitários, né, independente de qualquer condição social, cultural e econômica. E aí vocês vão entender que no final das contas, né, também esses três pilares, né, assim, o social, o econômico e o cultural, eles vão se dividir entre outras formas, né, assim, são guarda-chuvas que a gente chama, vão abranger outros significados, outros aspectos no decorrer do entendimento de direitos humanos. E aí tudo isso vai ser, então, compor, né, vai ser o que vai entender como dignidade. Dignidade vai vir independente dessa condição, das diferenças sociais, das diferenças culturais e das diferenças de poder econômico. Quando a gente fala em direitos humanos, a gente pensa assim, outro contexto que a gente tem que entender é que a gente fala sobre minorias. E aí muitas vezes as pessoas questionam a gente, mas por exemplo, a questão de pessoas em estado de pobreza, né, ou até mesmo população negra, quando a gente fala que são minorias, mas dizem, poxa, mas tem tantos pessoas negras, pessoas pretas, né? Existem tantas, por exemplo, mulheres, são minoria, mas tem tantas mulheres. É porque a gente fala, quando a gente categoriza a minoria, a gente não está categorizando num processo quantitativo. A gente está categorizando num processo de relações de poder. Então, assim, independente de essas pessoas, desses indivíduos, nos seus grupos, estereótipos ou dentro das suas diversidades, eles serem pessoas em grande quantidade no nosso país ou no mundo, mas eles têm um processo de relação de poder que foi construído, né, no decorrer dos anos, no decorrer das histórias, que foram diminuindo o poder deles diante da sociedade. Então, por isso que a gente chama de minorias, né? Então, assim, e aí lá na frente eu vou entrar nesse debate com vocês sobre essa questão da minoria, né, e o que fazer, assim, então os direitos humanos vão ser para as minorias ou para todos? A gente vai conversar um pouquinho mais lá na frente. Antes disso, para a gente fechar esse primeiro ponto de o que é direitos humanos, o conceito, o entendimento, para que a gente possa seguir na aula, é importante que vocês entendam que os direitos humanos ele vai se basear na garantia de três tipos de direito. Os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. O que é que a gente chama de, por exemplo, direitos civis?
Os direitos civis são aqueles onde é da garantia de liberdade de expressão do indivíduo. E aí tem uma relação de oposição assim, do direito civil, civis e os direitos sociais, que é o que? No caso dos direitos civis, as pessoas, o Estado ele não vai intervir no direito das pessoas. Então assim, o Estado ele não pode intervir no direito seu de escolher sua religião, de escolher a sua cultura, de escolher a sua de como você se identifica, como você se expressa. Então assim, tudo que parte da sua identidade, né, o Estado é um direito seu. Então e o Estado não intervém. Já o direito social é onde já, pelo contrário, o Estado intervém. O Estado intervém no sentido de ele tem que lhe garantir saúde, tem que lhe garantir moradia, tem que lhe garantir saneamento básico, escola, né, educação, entendeu? Então, assim, existe alguns direitos onde o Estado não intervém e outros onde o Estado intervém. E isso é legal porque eu estudando, né, essa temática, eu lembrei muito assim de as pessoas dizem, então você está sendo contraditório, ou então isso está sendo, ou você quer uma coisa ou você quer outra, decida, né? E na verdade não é assim. Existem coisas e coisas sendo tratadas diferente. Uma coisa são os direitos identitários nossos e tudo mais que a gente pega e a gente tem que garantir. E outras coisas a gente tem que ter essa intervenção do Estado, né, para nos garantir o básico, o essencial. E os direitos políticos é a nossa autoridade, o nosso direito de exercer, né, exercer papel político e de intervir, né, nos órgãos de poder e tudo mais. Então, assim, os direitos humanos eles vão se basear nessas três perspectivas de direitos. Agora que a gente entendeu o que é direitos humanos, a questão da terminologia, a questão dos conceitos, como eles se dividem, como eles se atuam, o que eles têm que nos garantir, que é a nossa questão cultural, social, independente da nossa situação econômica, tudo. A gente vai por agora estudar um pouquinho da história da questão dos direitos humanos antes de ele se oficializar na ONU, né? E aí vocês vão já entender isso que eu estou dizendo. Antes da ONU, né, antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que aconteceu em 1945, lá em 539 a.C., é considerado um marco, né, inclusive pela ONU, como o primeiro ato no mundo que pautou a questão dos direitos humanos, o Cilindro de Ciro, que foi a libertação do povo hebreu na Babilônia. Então, naquele momento, assim, só esse processo da liberdade, da busca pela liberdade, né, da autenticidade, do formato de ser livre para se expressar, para ter a sua própria cultura e tudo mais, isso é direitos humanos, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto considerado onde começou a se ver direitos humanos, mesmo que ainda nesse momento não se usasse essa terminologia. Depois veio a Cidade de Deus em 43 depois de Cristo, e aí liderado pelo Santo Agostinho, que elabora um documento, né, trazendo reflexões sobre as divergências entre o governo arbitrário e governos que seguiam as leis, né, que a gente pode chamar de democráticos. Nesse momento aí você está vendo um ato lá na humanidade, na história, onde se fez o desejo pelo direito político, né, pelo direito de intervir na política e direito também das garantias sociais, né, porque se você para pensar que um governo autoritário ele faz apenas do jeito como ele quer, né, ele talvez não tivesse ali garantindo também os direitos sociais da população. Mas de forma mais segura, esse ponto, esse ato fala muito da garantia das leis, né? Porque o direito ao governo autoritário é aquele que não segue as leis e sim a sua vontade. Então, ali também já se caracterizou uma questão dos direitos humanos.
a Carta Magna da Inglaterra, né, onde se limitou o poder dos reis absolutistas na Inglaterra. E aí vem essa carta, né, e outras revoluções que foram acontecendo, questionando essa monarquia, né, assim, onde se existia um rei que dominava toda aquela situação, né, e foram se debatendo aí a intervenção de novo da sociedade no poder, né, na forma de governar. Vem em 1517, né, os 95 teses de Lutero, onde ele vem falar das reformas protestantes. E que aí ele questiona a questão do domínio das questões religiosas com a igreja, ou com o poder, e ele coloca a possibilidade, né, de se existir uma nova, de uma outra forma de ver o cristianismo e tudo mais. Isso aí também é direitos humanos, porque eles estão lutando pelo direito de identitário de se expressar quanto religião, né? Além do fator político e tudo mais. Você percebe que todas as questões postas, sejam as sociais ou civis, que são as questões identitárias, elas estão relacionadas nos direitos humanos com a questão da governabilidade, com o poder político. Por quê? Porque tem que ter esse processo regulamentador entre o que é direito, o que vai garantir, né, e o que vai ser fornecido. E aí, mais um evento que aconteceu no mundo que tem a ver com direitos humanos é a independência dos Estados Unidos em 1976. E também, aí lá na frente, né, a Declaração de Direitos dos Trabalhadores. Aqui no Brasil, se a gente for analisar os fatos da história do Brasil, um dos principais eventos que marca os direitos humanos é a Lei Áurea, né, sobre a abolição dos escravos. E isso vai representar justamente uma luta que inclusive vem até os dias de hoje, e a gente vai falar mais tarde, sobre que é a questão do trabalho digno, né? E a luta contra os trabalhos escravos que às vezes acontecem de alguma forma, talvez não daquele jeito, botando vários escravos dentro de um navio, despejando aqui no Brasil, mas de formas também violando os direitos de um trabalho digno. Certo? Então, e aí, né, chegamos, por exemplo, em 1945, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa declaração aconteceu no mesmo ano da criação da ONU, Organização das Nações Unidas, que surgiu por causa para acabar, né, para conciliar um acordo de paz entre os países, né, após a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente tem então quais foram as conquistas da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Foi essa busca pelo trabalho digno, né, e a forte luta sobre essa escravidão moderna, né, aí o direito à vida, à liberdade, à saúde, à segurança. E quando a gente fala, por exemplo, a direito à saúde, ele vai de forma ampla, por exemplo. Ele vai de forma desde a questão sanitária, né, de meio ambiente, de zoonoses. Essa questão, por exemplo, a gente viu na última pandemia, muito a ONU se posicionando. Então, assim, tem aí o comitê, né, de saúde, existe o comitê que fala de trabalho, existem vários grupos de discussões dentro da própria ONU, né? E aí a gente viu, por exemplo, a ONU se posicionando muito em relação à questão da pandemia, né? Mas também a gente vê a ONU, por exemplo, determinando em 1991 que homossexualidade não era mais dentro do quadro de doenças. Então, assim, ela vai desde os processos de coisas, de direitos básicos, de sobrevivência, né, e questões físicas, até questões subjetivas, né, quando a gente fala de saúde. Então, quando a gente fala assim, a ONU e os direitos humanos cuidam da vida, da saúde, da liberdade, da segurança, do trabalho, não é só dizer assim, garantir trabalho. Não é só dizer assim, sabe, assim, uma cartinha onde diz garantia da segurança.
Não, mas é trazer propostas e fazer debates profundos sobre essa questão, né? Sobre como é a segurança. A segurança é só polícia, a segurança é eu trabalhar como é que a sociedade trata as desigualdades, né? Então, assim, o debate a gente às vezes se reduz demais a pensar que são coisas simples e não são, né? Então, assim, a ONU ela tem um trabalho fundamental, bem complexo, e os direitos humanos, né? A declaração que vem com 30 artigos, né, e que fala e que pauta essa questão toda desses direitos civis, políticos e sociais, elas vão com a profundidade debater essa institucionalização dos direitos humanos. Porque o que é que acontecia? Como eu falei para vocês de vários processos históricos do passado, né, as lutas iam acontecendo de forma dispersas em vários cantos do mundo. E aí a ONU vem fazer esse agrupamento de países em torno do desenvolvimento sustentável, né, que é algo que também a gente vai já falar sobre isso, e que coloca um alinhamento de como é que deve ser todas essas reivindicações e essas lutas que aconteceram no mundo, como é que isso deve acontecer de uma forma universal. E aí, como eu falei, né, a questão do emprego, questão de empregos, condições justas e favoráveis ao trabalho. Por exemplo, outra luta dos direitos humanos dentro desse processo foi a organização sindical, né, a possibilidade de as pessoas se organizarem quanto categorias, quanto profissões, né? Então é isso que eu estou te dizendo, assim, não é só um processo simples de vou garantir trabalho, é empregar as pessoas só, não, é garantir que elas tenham a liberdade de questionar os patrões, ou seja, tenha essas questões sindicais, né? Então, que aí no caso o grupo é a OIT, né, Organização Internacional do Trabalho, do jeito que tinha a OMS, né, Organização Mundial da Saúde, né? Então, assim, existem grupos que vão ali se vinculando à ONU e vão trabalhando esses processos. Hoje, na atualidade, o que é que a gente entende como direitos humanos? E aí é como eu disse lá no início do vídeo, né, que às vezes a gente pensa que direitos humanos é só a questão dos presídios, né? Ou então, meu filho foi preso e está sendo maltratado, eu vou atrás dos direitos humanos e tal. Gente, isso ainda é muito característico, no caso principalmente das pessoas que a gente chama de pessoas vivendo em cárcere, né? Porque ainda existe uma precariedade grande no nosso sistema, né, presidiário. Então, assim, por isso que isso tem uma carga de demanda dos direitos humanos e acaba se estigmatizando, criando uma referência de que direitos humanos é isso. Mas existem também outros grandes aspectos, outras grandes lutas que estão muito em alta, né? Como as questões dos direitos LGBTQIA+, o direito das mulheres, o direito das pessoas pretas. Então a gente vive num país ainda racista, que tem muitos vestígios e que discrimina muito as pessoas pretas. Os direitos à liberdade religiosa, né? Então a gente vê diversas pessoas questionando a fé um do outro. Então, assim, quando a gente fala de direitos humanos, e aí a gente tem que entender um negóciozinho que é a diferença entre ser igual para todos e ser igualitário. E aí tem uma figurinha muito, muito emblemática que a gente sempre vê na internet, vai estar no material de vocês, que é: para uma criança mais baixa, um caixote mais alto. Para uma pessoa mais alta, o caixote pode ser menor. O que é que ele quer dizer com isso? A ideia é a gente deixar todos no mesmo patamar. E para isso, a gente tem que tratar os diferentes, como inclusive fala a nossa Constituição. Por quê? Porque existem pessoas que têm necessidades diferentes, existem pessoas que não tiveram a mesma oportunidade e que precisa ter um nivelamento do governo, né, uma força maior que consiga ajustar essa desigualdade social. Tem um amigo
né, que inclusive vai dar um módulo aqui para vocês, que a gente falando, ele colocou alguma coisa que eu achei bem interessante, né, que assim, não é se combater a pobreza simplesmente, é se combater a questão da desigualdade social, né? E é isso, assim, porque se você pensar que a pobreza tem um aspecto também de cultura, né, um cultural, né, então assim, ser pobre tem várias características, né, e aí a gente não tem que se envergonhar ou querer mudar esse aspecto. A gente tem que garantir que a gente tenha as mesmas qualidades. Então, assim, por exemplo, se uma pessoa, né, tem uma condição financeira de talvez ter seu plano de saúde particular e tudo mais, a gente não pode aceitar que o plano, no caso o público, né, o Serviço Único de Saúde, o SUS, ele não tenha a mesma qualidade que o plano de saúde pago. A pessoa pode até querer usufruir daquele serviço, porque ela tem condições e tudo mais, né? Ou a outra pessoa pode dizer, não, eu não quero, e ter todo esse processo. Mas o que a gente não pode garantir é que, não deixar de exigir, é que esse direito seja garantido para quem precisa, né? Então, assim, a pessoa precisa desse direito, que ela tenha aquele melhor direito possível. E a ONU e os direitos humanos vêm lutar muito por isso, né? Então, assim, se existe uma trajetória no mundo de uma heteronormatividade, onde as pessoas podem casar, por que é que os homoafetivos não podem ter esse direito, né? Então, assim, lembra essa história do direito civil, os direitos políticos e os direitos sociais, né? É nesse caminho, em todos esses aspectos, é nenhum direito a menos, entendeu? Assim, é uma exigência mesmo para que a gente possa ir conquistando. E aí o nosso trabalho aqui é muito colocar essa conscientização para vocês, né? Eu acho que, fazendo uma recapitulação, a gente veio lá da questão do conceito, entender o que era direitos humanos, como é que ele se constitui nessa formação desses 3 direitos. Eles têm que garantir os aspectos sociais, os aspectos culturais e os aspectos econômicos. Eles têm que, e aí tem todo o histórico, não é de hoje, direitos humanos não é uma moda agora desses governos, né, democráticos, é uma luta que veio natural do povo, veio natural das civilizações, desde a época, né, da Babilônia e tal, como a gente fez toda essa recapitulação. E quando a gente chega, e aí a gente chega nesse ponto que é entender, né, vendo os exemplos, estruturando o conceito de direitos humanos a partir do que a gente colocou, a gente consegue agora ver várias coisas no nosso dia a dia que são lutas através dos direitos humanos, né? Que aí no caso são os direitos à maternidade, à qualidade de vida, né, a um processo de educação com qualidade. Então, assim, para vocês terem uma ideia, basta pensar, se eu me indignei porque o serviço que eu tenho não é o mesmo que o outro, porque o do outro é melhor, já cabe uma perspectiva de direitos humanos, né? Assim, porque eu tenho que ser igual para todo mundo. O serviço, o direito, até retiro, acho que não é serviço, a palavra certa mesmo é direito. O direito de cada um tem que ser o mesmo como o do outro. Agora, os modos, né, é que aí eles são diferentes porque existem histórias diferentes. Existem pessoas diferentes, existem trajetórias diferentes e logo existem modos diferentes de garantir os direitos das pessoas. Eu vou terminar com a frase, né, que está na Declaração dos Direitos Humanos. Os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. E aí é uma metáfora que a gente pega, uma comparação que a gente pega com o bebê mesmo, né? Todos nós nascemos ali iguais, nus, né?
ligados à mãe, rompemos o cordão umbilical e começa a nossa trajetória de vida. Então a gente começa a nossa vida, a gente nasce sendo igual a todo mundo, né? E a gente tem que permanecer conseguindo ter os mesmos direitos, iguais quanto direitos, respeitando as diferenças que existem entre cada um. Gente, a gente vai ficar por aqui hoje. Próximo módulo não é comigo, a gente se encontra lá no 5º módulo, a gente volta e espero que vocês tenham gostado. O material vai estar disponível para vocês e aí qualquer dúvida também podem entrar em contato. Valeu!